Olá, meus amados. Há um bom tempo não nos encontramos para meditarmos na palavra do Senhor, não é verdade? Mas pela graça estamos aqui mais uma vez. Que privilégio, que oportunidade. Amém? E para a nossa meditação eu quero trazer o versículo 34 do capítulo 4 de Marcos, que nos diz assim: Não lhes dizia nada sem usar algumas parábolas. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Amados, quando paramos para meditar, para entendermos esse versículo, essa palavra, é muito interessante que quase 2000 anos depois desse tempo de Jesus com seus discípulos, não é diferente no tempo de hoje. Não é diferente. E é interessante observarmos que ainda hoje, quando nós meditamos na palavra do Senhor e sabemos que Jesus fala conosco por meio da sua Sagrada Escritura, por meio da sua palavra, algumas coisas Deus nos revela e algumas coisas não. Mas quanto mais nós buscamos intimidade com Ele, buscamos um relacionamento mais intenso, mais estreito com Ele, mais Ele se revela a nós no particular, a sós, só eu e Ele, só você e Ele. Jesus fala para um, mas fala para a multidão. Mas o particular, o explicar, o revelar, e até mesmo os segredos do seu coração, está ligado ali com uma postura do Senhor para com nossas vidas, com a nossa condição de intimidade, de temor, de relacionamento, de comunhão. E não de qualquer jeito, mas de uma forma diferenciada. Não que eu tenha que me posicionar melhor do que ninguém diante de ninguém. Não é por esse caminho, não é dessa forma. Mas eu tenho que ser diferente. A minha postura, a minha conduta tem que ser diferenciada de forma que toque o coração do Senhor. E então dele eu possa ter esse particular dele comigo. E assim você também. Quando Jesus estava ali no meio da multidão, e seus discípulos também estavam com ele, mas ele falava em parábolas. Mas quando ele estava a sós com os discípulos, ele falava-lhe tudo, dando esclarecimento, entendimento, respondendo as perguntas, ou seja, estava lhe esclarecendo. Não é diferente comigo e com você. Só que quando nós paramos para pensar e refletir, será que nós temos dado esse tempo para o Senhor em particular? Será que tememos o Senhor? Será que temos sede, temos fome da sua presença, da sua glória manifesta em nós e revelada através de nós, de forma que nós possamos alcançar aqueles que ainda se encontram perdidos, distante do caminho, distante do Salvador? A Bíblia diz para mim, para você, em Deuteronômio 29, que o que Deus nos revela é para nós, para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Mas o que Deus não nos revela pertence a Ele. É fato que muitas vezes questionamos Deus alguma coisa, queremos entender melhor alguma coisa, ou queremos entender alguma coisa, e nem sempre o Senhor vai nos falar. Mas a Bíblia também me diz que Deus não é Deus de confusão. Então vai chegar um tempo que Ele vai nos falar, que Ele vai vir no particular, se eu der tempo para Ele, se eu estiver realmente voltado, se eu estiver realmente alinhado com Ele e Sua palavra, Ele vai me falar, Ele vai chegar para mim e vai me esclarecer a respeito daquilo que eu questionei há um tempo atrás. Porque que Deus não quer que eu fique, que você fique em confusão, confuso, sem entendimento. Só que muitas vezes o relacionamento das pessoas com o Senhor é muito superficial. As pessoas enchem Deus de perguntas, de questionamentos, e elas não têm respostas. Por que elas não têm respostas? Porque elas não têm um relacionamento constante com o Senhor. Isso aí é para qualquer um de nós. Vamos fazer aqui
uma reflexão, trazendo aqui como exemplo o nosso relacionamento com nossos pais. O filho que mais se relaciona com seu pai, mais vai ter do seu pai, correto? Assim é nós com Deus. Exemplo, Jacó se relacionava muito bem com sua mãe. Esaú se relacionava muito bem com seu pai. E cada um tinha de cada um, né, ali, tanto do pai ou da mãe, mais do que o outro. Eu não estou falando de preferência, porque Deus não tem preferência por ninguém. Ok? A Bíblia disse que Isaac preferia Esaú. Está ali bem claro na palavra. Mas Deus não é assim. Deus não tem preferência por filhos. Deus ama todos os seus filhos. Amém? Então Deus te ama. Agora, se você se relacionar mais com Ele, for para um nível mais estreito de relacionamento, mais próximo o possível, com certeza você vai receber mais de Deus. E assim sou eu, e assim é qualquer um. Então a Bíblia está dizendo que aquele ele explicava tudo. Eu não sei se você sabe ou se você conhece alguém, mas tem pessoas que hoje estão fora dos caminhos do Senhor porque questionou, queria saber tanto, sem ter intimidade, sem ter comunhão, e o seu coração estava distante, mas queria perguntas, resposta de suas perguntas. Para quê? Para quê? Eu entendo que quando eu me relaciono com uma pessoa, eu quero entender ela melhor, eu quero conhecê-la melhor, eu quero fazer algumas perguntas para que eu possa me relacionar melhor com ela. Assim eu acredito que somos nós com Deus. Se eu me relaciono com Deus, eu quero conhecê-lo mais. Eu vou fazer perguntas. Mas se as minhas perguntas ficam no vácuo, ficam num vazio, só por uma curiosidade e por um certo entendimento por alguma coisa que está ligada só a esse plano físico, eu acredito que eu não vou obter do Senhor respostas. Eu acredito que não. Então, meu amado e minha amada, prestemos atenção aqui. A Bíblia diz que quando ele estava ali com os seus discípulos, ele lhe explicava tudo. Talvez você que está aí me ouvindo, está cheio de perguntas e sem respostas. Mas haverá um tempo em que Deus irá te responder. Mas como você está se relacionando com Ele? Há pessoas que muitas vezes precisam ouvir alguma coisa do Senhor, alguma resposta de Deus para uma decisão, para uma atitude que ela precisa tomar, e Deus não responde, a pessoa cala. Deus se cala para essa pessoa. E tem N motivos por que Deus pode fazer isso. Ao invés dessa pessoa permanecer no relacionamento, insistir num relacionamento mais profundo com Deus, ela vai deixando diminuir, a ponto às vezes até de acabar, de se distanciar de Deus, do seu reino, de sua justiça, de sua palavra. Talvez você que está me ouvindo esteja se encontrando assim. Deixa eu dizer uma coisa para você, quem está perdendo é você, não é Deus. Deus não vai deixar de ser Deus porque você se posicionou dessa forma. A Bíblia diz para mim, para você, lá em Jeremias 26:3, para nós mudarmos a nossa conduta. O dever da conduta ser mudada é minha e sua. Por quê? Porque temos o livre-arbítrio. Nós temos o quê? Liberdade de escolha. Quanto mais eu relaciono com Deus, mais eu vou receber de Deus. Assim é você também. Então, se por algum motivo, por alguma causa, alguma situação, algum momento em que você se colocou diante de Deus para querer entender, para querer ouvir, para querer saber algo de Deus, e você não teve, e hoje você está aí frio, você está aí distanciado de Deus, recobre o seu relacionamento com o Senhor. Cabe a você, não é Ele não. Ele está lá, sentado no trono, olhando para você, esperando você se posicionar. Vale a pena ficar assim? Isso é rebeldia, isso é revolta. E se você for para a palavra e buscar o que isso significa diante de Deus, quem vai estar sempre perdendo é você. E quem vai estar ganhando é o diabo. Eu quero um relacionamento mais profundo com Deus. Eu necessito desse relacionamento mais profundo com Deus. Não sei você, mas eu sim.
Porque eu sei aonde eu estava, eu sei o que eu estava para fazer, e eu sei que a mão de Deus me acolheu, estendeu-se para mim, me retirou do fundo do poço, me colocou sobre a rocha que é Cristo. Eu estou em Cristo. Então, eu tenho que buscar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto, Isaías 55:6. Buscar cabe a mim. Ele fala também no Salmo que busque a minha face. Ele falou para o salmista, e o salmista respondeu: a tua face eu buscarei. E esse salmista é Davi, por isso a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Consegue entender isso, amados? Você quer ter mais de Deus? Você quer ter essa sensibilidade da voz de Deus? Então tenha relacionamento com Ele, pague um preço. Esse preço é baixo? Não, é um preço alto. Você tem que renunciar, você tem que abrir mão, você tem que se separar, você tem que sair da roda do escarnecedor, você tem que parar de se deter no caminho dos pecadores, estar mais com Deus no particular, na intimidade, coletivamente, junto, né, com os irmãos. Você tem que buscar. Essa posição é minha e sua. Quem busca, encontra. Quem bate, abre. Então, meu amado e minha amada, busca. Bate na porta. As portas do céu vão se abrir. As janelas do céu vão se abrir. E Deus vai derramar sobre nós. A Bíblia diz que se nós queremos sabedoria, pedimos que Ele vai dar liberadamente. Agora, se você se isola, como está lá em Provérbios 18:1, você se levanta contra toda a sabedoria. E quem quer toda a sabedoria? Deus. Então, você um dia aprendeu, entendeu, reconheceu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, confessou, mas você vive uma vida relaxada. E às vezes você vê um irmão, uma irmã com uma intimidade maior, recebendo mais de Deus. Não estou falando recebendo de Deus das coisas dessa terra, dessa vida, ainda que receba também. Né? Porque quando nós buscamos Deus em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, as outras coisas vão nos ser acrescentadas. E quando você vê seu irmão, sua irmã numa intimidade, num relacionamento com Deus e recebendo de Deus, tanto do espiritual quanto do físico, do material dessa terra, aí você fica aí se sentindo frustrado, decepcionado, revolta, se rebela mais, afasta, às vezes até se desvia. E talvez você que está me ouvindo está se encontrando nessa posição, nessa condição perante Deus, aos olhos de Deus. Então está na hora de mudar. E essa mudança tem que partir de você pelo livre-arbítrio que você tem, a liberdade de escolha. Eu escolho Cristo. Mas para eu viver com Cristo, o preço que eu tenho que pagar é abrir mão, é renunciar, é sair do caminho dos pecadores, é não me deter, não ficar sentado na roda dos escarnecedores. Porque isso não vai me edificar, isso não vai me trazer o reino. Você consegue entender, meu amado e minha amada? O reino não está nessas coisas. Que tipo de relacionamento você tem com o Senhor? Como você está se relacionando com Deus? Todo meio, toda forma, né? Ou seja, está aqui nesse manual, a Bíblia Sagrada. Se você não tem comunhão com ela, você não conhece Deus. Para eu conhecer uma pessoa, eu tenho que me relacionar com ela. Eu tenho que ouvir dela, ver ela. Não é diferente com Deus. Para eu ouvir de Deus, para eu ouvir Deus, para eu ver Deus, está aqui nas Sagradas Escrituras. Não tem outra forma lógica, íntegra. É claro que o Espírito Santo é quem vai fazer toda essa obra. Quando eu busco me aproximar de Deus, né, e trazer Deus sobre a minha vida, quando eu o busco. Eu preciso entender isso. Mas eu tenho que fazer. E também não é da noite para o dia. Deus conhece meu coração hoje, amanhã e até o último dia que eu vou andar nessa terra. Assim é com você também. Então querer um relacionamento com Deus, talvez consciente ou inconscientemente, de barganha,
não vamos alcançar Deus, nem seu reino, nem sua justiça. Não vamos conhecer Deus. E é claro que corremos o risco de incorrer num relacionamento com Deus a respeito das coisas dessa vida, dessa terra, ou seja, o que a mão de Deus pode fazer. E não em buscar a sua face, a sua glória, a sua presença. Eu não quero um tipo de relacionamento assim com Deus. Espero que você também não queira. Eu quero um relacionamento desse quando quando Jesus estava com os seus discípulos, lhe explicava tudo, lhe falava tudo. A Bíblia diz para mim que o Senhor me fará lembrar de tudo que Ele me ensinou. Ou seja, para eu ter esse ensinamento, eu preciso ser ensinável. Eu preciso ser disciplinado. Aonde? Em buscar, conhecer, prosseguir em conhecer a Deus por meio das suas sagradas escrituras. Amados, eu vou trazer aqui um testemunho, um desabafo e um compartilhamento, e que parte dele é para glorificar o Senhor, parte dele me entristece. Quando que é a parte dele que me entristece? Esse ano de 2022, eu estou atravessando um deserto muito intenso e longo. E algumas mudanças, né, no decorrer dessa minha caminhada têm tomado tempo e têm mexido muito com minhas emoções, meus sentimentos. E tudo isso tem feito com que eu não tenha uma comunhão mais intensa com a palavra de Deus. Eu sou uma pessoa que me converti lendo a Bíblia. E ela se tornou muito mais importante para mim do que ela talvez é para muitas pessoas, muitos cristãos, como eu tenho visto nessa minha jornada. Porque foi lendo a Bíblia que essa palavra poderosa entrou e separou espírito e alma. E no livre-arbítrio eu escolhi Cristo. Então, nessa minha jornada, fiz agora, dia 11 de outubro de 2022, 29 anos de cristão. E eu recebi do Espírito Santo, eu entendo, porque a Bíblia diz que o homem nada pode do alto não lhe for dado, um desejo muito grande de meditar em sua palavra, de estudar a sua palavra, de ter a palavra revelada. Não pelo intelecto somente, lendo e sabendo o que eu estou lendo, não, mas revelado, os seus mistérios revelados. E para isso eu fui para uma busca muito intensa, contínua, constante, sabe? Dia e noite, de madrugada, em todo o tempo, lendo, meditando, buscando revelação, insistindo com Deus, como às vezes os discípulos iam e perguntavam para ele o significado daquela parábola. Então eu venho diante do Senhor e busco o entendimento, a revelação. E olha, eu vou dizer para você que nessa minha jornada, eu só fui alcançar a resposta 10 anos depois. O entendimento, a clareza, o discernimento 10 anos depois de alguns questionamentos que eu fiz. Outros mais longos, outros mais curtos, outros assim instantâneos. Mas tudo nessa comunhão com a palavra. E esse ano de 2022, eu só tive o privilégio de ler a Bíblia 2 vezes. Ou, não, 3, perdão, 3. Mas eu não me sinto satisfeito com isso. A média da minha leitura da palavra é de 5 a 6 vezes por ano. Geralmente, quando eu estou lendo, eu estou lendo 3 Bíblias ao mesmo tempo, às vezes até 4. Então eu não dou descanso à minha mente, pelo contrário, eu estou inculcando na minha mente a palavra do Senhor todo o tempo. Porque quando eu estou terminando de ler um livro num, eu estou começando no outro, eu já estou na metade no outro, eu já estou quase no final do outro. E então o ano todo a palavra está ruminando na minha mente. Mas esse ano de 2022 eu estou nesse deserto em relação à palavra. Tenho orado mais do que lido. E eu não aceito perder, né, nem diminuir a minha vida com Deus, meu relacionamento com Deus, o reino de Deus ser tirado, diminuído, roubado de mim por uma conduta de escolha própria. De jeito nenhum eu não aceito isso. Então eu tenho orado e tenho pedido ao Senhor, mas Ele também tem me respondido o porquê que isso tem acontecido, o porquê que eu estou passando por esse momento, o porquê que eu estou vivendo esse momento. Mesmo não sendo satisfatório para mim, não sendo agradável para mim, eu ainda continuo insistindo e pedindo ao Senhor
que me restaure, me dê novamente em renovo essa minha comunhão com a palavra. Sabe por quê, amados? Eu necessito de Cristo, de Deus. Não sei você, mas eu necessito. Como Paulo disse, o viver é Cristo. Eu tenho tido o privilégio da vida. Então, enquanto eu vivo e eu viver, é para Cristo. E para eu viver para Ele, eu tenho que estar alinhado com a palavra, eu tenho que estar pautado na palavra, em tudo que eu falo, em tudo que eu faço, em tudo que eu penso, em tudo que eu sinto. Porque não sou eu mais, é Cristo. Cristo, eu preciso que Cristo seja revelado em mim e através de mim, para que eu possa ser um instrumento para alcançar os perdidos. Eu tenho um canal, um aplicativo que chama Anchor, né, que é ligado ao Spotify. Eu faço ali meus podcasts, eu tenho mais de 150 mensagens e tenho alcançado algumas partes deste mundo aí. E eu tenho ficado maravilhado com o que Deus tem feito em levar a sua mensagem através da minha vida para esses cantos da terra, Alemanha, Argentina, Porto Rico, Portugal, Estados Unidos, Canadá. Mas eu tenho ficado maravilhado com Deus. Então, até mesmo a respeito das mensagens, eu creio que se você entrar lá no meu YouTube, você vai ver que eu tenho muito tempo que não posto mensagens da palavra do Senhor, como eu estou fazendo hoje aqui, nesse momento. E estou nessa batalha. Deus me deu o privilégio de ter uma netinha, eu tenho uma neta que ela é muito apegada comigo, então assim, eu igual, por exemplo, essa hora eu estou fazendo esse vídeo porque ela está para a escolinha e esse tempo eu preciso aproveitar, porque quando ela está aqui eu preciso também ter o equilíbrio de um tempo com ela. Consegue entender, amados? Eu estou querendo trazer para vocês que eu estou inquieto por falta dessa comunhão maior com a palavra do Senhor. Mas eu sei que eu preciso me esforçar, porque nós temos o hábito de acostumar com muita facilidade com tudo aquilo que quer nos levar para uma zona de conforto, e principalmente uma zona de conforto que nos distancia do reino, da palavra, do Senhor. E isto é favorável para o inimigo, nos tornamos vulneráveis para o inimigo. E eu sei que a palavra de Deus, ao meditar nela, ela me torna mais forte, mais resistente a fugir da aparência do inimigo. Então, eu trago esse exemplo, esse testemunho para você. Isso me entristece, me entristece. Eu entendo que Deus está no controle, tá? Porque Deus sabe do meu coração. Tanto que, ao conversar, ao falar com ele, ele falou assim: filho, eu conheço teu coração a respeito da minha palavra. Descansa a tempo para todas as coisas. Eu estou te dando esse tempo. Aproveita esse tempo. Esse é o momento que eu falo que o que eu falo é para glorificar o Senhor. Esse ano eu completei a 47ª vez de leitura completa da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. E se você, ao ouvir isso, pensa que eu sei muita coisa, eu não sei nada mais. Sabe por quê? Porque a Sagrada Escritura se renova o tempo todo. Então não é à toa que o Senhor falou: medita nela dia e noite. Porque cada vez que eu medito, cada vez que eu me disponho a meditar na Sagrada Escritura, eu estou recebendo renovo do Senhor. Eu estou recebendo a palavra renovada, a palavra revelada do Senhor. Nos mesmos versículos. Então é isso que eu preciso viver, é isso que eu amo viver. Eu tenho contato com muitas pessoas, privilégio de Deus. E teve uma pessoa que eu estava exortando ela e falando com ela, e falando: me dá respaldo na Bíblia dessa sua posição, dessa sua postura. Mas tudo seu é Bíblia, tudo seu é Bíblia. Eu falei assim: olha, se para você a Bíblia não é toda a sua estrutura, todo o fundamento da sua vida, então não adianta nós conversarmos, porque não darão dois juntos se não houver entre eles acordo. Eu, para andar com o Senhor, eu tenho que estar em acordo com Ele, porque Ele é soberano, Ele é perfeito e íntegro, Ele não muda.
Então, eu, por ser mutável, eu tenho que entender que para eu andar com Deus, eu tenho que estar de acordo com Ele. Se eu não estou de acordo com Ele, eu não vou andar com Ele. É assim, é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas. E eu estou falando para você que também eu vivo situações no meio dos meus. E que querem um conselho, às vezes querem ouvir, mas ouvir o que elas querem. Eu não estou aqui para isso. Nem para minha família, nem para os meus e nem para ninguém. Eu não vou me corromper diante da palavra para agradar o homem. Quando eu busco e quero esse particular, é para eu me tornar cada vez mais íntegro em passar a palavra do Senhor, pela qual o conhecimento Ele me dá. Então, eu trago isso para você entender o seguinte: por mais que eu já li tudo isso, para mim ainda não é o suficiente, eu não estou satisfeito. E passando esse deserto, não está fácil. Então, se você quer intimidade com Deus, se você quer um particular com Deus, você quer que Deus te explique tudo, que te traga à memória o que Ele te ensinou, te faça uma carta viva para ser enviada aonde Ele assim desejar, vá para uma comunhão mais íntima com Ele, abrindo mão, renunciando, saindo da zona de conforto, saindo do caminho dos pecadores, saindo da roda dos escarnecedores e ganhando, não é gastando não, é ganhando tempo com Deus, com sua palavra. Amém? Pensa nisso, reflita nisso, porque Deus está à disposição para nos encher de sua presença, de sua glória. Que Deus continue falando conosco. Envie o link dessa mensagem para quem você desejar. Prega o evangelho comigo. Amém? Às vezes você me escuta e fala assim: nossa, eu gostaria tanto de poder falar como o pastor Nilo e tal. Ele fala com tanta facilidade, simplicidade a palavra. Amados, isso é dedicação, perseverança. Essa semana eu recebi 2 irmãos em minha casa. E quando chegou o final do momento, assim, que eu fui orar para nos despedirmos, né? O irmão falou assim: olha, o que é intimidade com Deus? Vai orando e vai falando assim. Não precisa de nenhum ritual, não precisa de nada. Não, amados. Ritual não se encaixa com Deus. É ser natural, no sobrenatural. Amém? É ser simples, é ser humilde diante de Deus, que aí a honra nos alcança. E Deus nos honra. Esse elogio eu entrego para Deus, mas é assim que Deus faz. Busque o Senhor e Ele vai se revelar a você. Fique na paz, que Deus te abençoe em Cristo Jesus.